mediante a isso, recados dados, orientação dos trabalhos a serem entregues, principalmente aos alunos que estão na sala, a gente vai começar a nossa divisão celular por meiose. Para isso, meus amores, vou duplicar aquela telinha para que vocês consigam entender, obviamente, o que está acontecendo aí, tá bom? Bom, presta atenção. Nós vimos a divisão por mitose, isso nós já vimos. Vimos que a divisão por mitose ela tem um período de preparação, chamado de intérfase, que é igual a meiose, idêntico. Então, eu vou revisar a escala. O período do intérfase, na verdade, ele vai servir, ter o período G1, o período S e o período G2. Esses 3 períodos são chamados de intérfase. É o período pelo qual a minha cromátide, presta atenção, se transforma em um cromossomo. Uma cromátide é um filamento único, descondensado, sem trabalho ativo, sem estar se duplicando. Ele começa a se duplicar no período S e essa cromátide, né, na verdade, torna-se então um cromossomo, agora duplicado, condensado, próprio, obviamente, para se duplicar. Então, esse era o período chamado de intérfase. Período G1 é a produção do RNA ribossômico, que vai produzir o nucleotídeo, que vai formar, então, a minha duplicação do meu DNA. Lembra o nucleotídeo? Tinha o fosfato, tinha a pentose e tinha a base nitrogenada, que era a adenina, a uracila, a citosina e a guanina. Timina não, porque timina é do DNA. Então, aqui eu tenho a produção do RNA. Olha aqui, RNA. Muito bem, show de bola. Período S, eu tenho a duplicação do meu DNA. Então, aqui eu tenho uma cromátide com um filamento e o outro filamento é produzido. E eu termino no meu período G2 com, obviamente, a minha duplicação completa, a finalização. Esse é o período pós-divisão, chamado, então, de intérfase. Muito bem. Aqui é um outro esquema para representar o período de intérfase. Olha o período G1. Eu tenho a produção do RNA ribossômico. Período S, eu tenho a duplicação do meu material genético, a produção de outro filamento, de outra cromátide, e o período G2 é a finalização. A minha mitose era composta pela prófase, que iniciava nos centríolos, que migravam para a parte oposta das células. Eu tinha a produção do fuso mitótico, que é essa linha imaginária. A minha cromátide está aqui quietinha, descondensada, sem trabalhar, sem participar da divisão celular. O que vai acontecer a partir de agora? O meu centríolo continua migrando para as partes opostas, eu tenho a produção de uma quantidade maior dessa linha imaginária chamada fuso mitótico. Vou ter a minha carioteca sendo destruída, sendo absorvida, e olha aqui em vermelho a produção do meu cromossomo. Ele era uma cromatina, ele era uma cromátide, sem estar condensado. E a partir de agora, esse material de DNA, ele se condensa, formando então o cromossomo. Some a minha carioteca, os centríolos migram para os lados opostos, tem a presença do fuso mitótico, que vai grudar aqui na bolinha do meu cromossomo. Ele estava descondensado, começou a condensar, se dividiu em partes, no caso nosso, em 46 partes, em 46 cromossomos, e esses cromossomos, obviamente, eles vão grudar aqui nessa parte inicial, denominada de centrômero. Muito bem, denominada de centrômero. Oi? Essa é a minha prófase. Muito bem. Metáfase, o que acontece? Os meus cromossomos ficam na região central, na placa equatorial, no meio da minha célula. Olha aqui,
Meu cromossomo estava mais para baixo, agora ele está no meio. Então, a metáfase é quando o cromossomo fica no meio. A anáfase, falei para você guardar uma palavra, separação. Muito bem. Nessa separação, o que acontece? O meu cromossomo, ele quebra o centrômero, quebra essa bolinha aqui, e vai uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. Vai um pedaço do meu cromossomo para um lado e o pedaço de um cromossomo para o outro. O que na telófase é a reestruturação das minhas células. Essa cromátide chega às partes opostas, o meu centríolo começa a diminuir a quantidade dos fusos mitóticos, eles ficam agora em qualquer posição na célula, não exatamente nos polos opostos, tá? Olha o meu azulzinho aqui, a minha carioteca começando a ser reestruturada e acontece aqui a invaginação, denominada de uma invaginação centrípeta, apontando para o centro da célula, dividindo essa célula ao meio, finalizando então o meu processo de mitose. Isso vimos em aulas anteriores. A minha meiose nada mais é do que a produção de células sexuais. Células sexuais, denominados então de gametas. Quais são os nossos gametas? Masculino é o espermatozoide, feminino é o meu óvulo. O meu óvulo, aquilo que é liberado pela mulher, uma vez ao mês, pelo ovário. Então, essas células, presta atenção, meus amados, ela não pode ter a quantidade total do número de cromossomos. Por quê, professor? Vamos pensar que as nossas células têm 46 cromossomos. Se o óvulo tem 46 cromossomos e o espermatozoide tem 46 cromossomos, a hora que elas se juntam, vai formar uma célula com 96 cromossomos. 92, perdão, né? Não existe uma célula humana com 92 cromossomos, o que seria incompatível à vida. Então, por essa razão, a meiose, que produz apenas os gametas, ela é um tipo de divisão celular que a gente chama de reducional. O que é reducional? Ela diminui a quantidade dos cromossomos pela metade. Não entendi, professor. O meu espermatozoide, então, não pode ter 46 cromossomos. Ele tem que ter uma quantidade pela metade, ou seja, 23 cromossomos. E o meu óvulo também não pode ter 46. Ele vai ter que ter, obviamente, 23 cromossomos. Juntando, que é o processo de fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo vai trazer do espermatozoide 23 cromossomos, do óvulo 23, o que vai totalizar 46 cromossomos, o que corresponde, então, à quantidade total do número de cromossomos de uma célula humana. A nossa célula tem, então, 46 cromossomos. Perfeito. Então, o que eu quero que você guarde, a meiose só ocorre na formação de gametas e a meiose é uma divisão reducional, onde uma célula vai formar 4 outras células com metade do número de cromossomos. Metade do número dos cromossomos. Então, de uma célula germinativa, eu formo 4 espermatozoides. Esses espermatozoides trazendo, obviamente, 23 cromossomos cada um. Beleza? A mesma coisa o óvulo, só que o óvulo tem uma questão um pouquinho diferente, que de uma célula formam 4. Só que vai formar apenas um óvulo ativo, que é o que a gente chama de óvulo funcional. Os outros 3, entre aspas, óvulos que deveriam ser formados, eles têm uma quantidade pequena de material genético, o que eles acabam sendo absorvidos pelo corpo, o que a gente chama, então, de corpúsculo polar. Então, no caso do homem, formam-se 4 espermatozoides, no caso, na mulher, formam um óvulo e 3 células germinativas. Essas células germinativas são absorvidas e só vai dar origem, então, a um óvulo. Então, o que eu quero que você guarde? Meiose, células sexuais
reduz em metade o número de cromossomos. Beleza? Agora, para minha divisão igual aqui, eu vou ter a intérfase, que na meiose é a mesma coisa, gente. É o mesmo processo. Por isso que eu comecei pela intérfase. O período G1 pertence à síntese de RNA, na produção do DNA. O período S é a formação do DNA duplicado. E o período G2 é o período de finalização. A única diferença, meus amados, é que a meiose tem 4 processos. Pelo amor de Deus, professor, saber 4 da mitose já foi difícil. 8 vai ser impossível. Não, vai ser bem fácil. Porque os 4 últimos é igual à mitose. Então, você já sabe o que acontece. Não é à toa que eu revisei rapidinho o que acontece nela. Você só precisa aprender as 4 primeiras etapas. Bora lá, vamos começar. A gente tem a meiose 1. A meiose 1 é dividida em 4 fases, que são as 4 iniciais. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Então, na prófase 1, que é a mais difícil, ela é dividida em 5 partes. E é isso que o meu aluno fica doido para estudar tudo isso. Eu tenho a parte do leptóteno. O que é isso? Os meus cromossomos homólogos, agora duplicados, estão longe e eles estão caminhando um para perto do outro. Acabou. Isso é o leptóteno. Presta atenção em mim. Os cromossomos estão longes e eles estão chegando próximos uns aos outros. Muito bem. No zigóteno, essa distância entre esses caras diminui. Os cromossomos homólogos estão muito próximos, quase unidos. Quase unidos. E aqui, no paquíteno, é a parte mais importante. Dentre essas etapas, a que mais aparece é o paquíteno. No paquíteno, o que vai acontecer? Vai acontecer algumas coisas que eu vou te apresentar agora. Presta atenção em mim, por favor. Só vou pegar ali uma caneta para que você possa olhar para mim. Espera aí. Calma aí, não fica bravo comigo não, hein? Bom, presta atenção em mim. Você percebeu que a prófase 1, ela tem 5 etapas. A primeira delas, eu falei para vocês que os cromossomos estavam longe. Ó, um cromossomo vermelho, cromossomo azul. Eles estão duplicados, passaram pela intérfase. Eles estão longe. Eles começam a ficar próximos. Na segunda etapa, eles estão quase juntinhos. Na terceira etapa, que é o paquíteno, aí sim vai acontecer algo importantíssimo. Presta atenção em mim, por favor. Esses cromossomos estavam longes, eles começam a chegar próximo e no paquíteno eles vão se grudar. Olha aqui para mim. Você está vendo que o azul está grudado com o vermelho? Muito bem. E repara essa parte aqui de cima. Ó, eles estão grudados em um ponto. Aqui tem um ponto, tanto em cima quanto o ponto também está aqui embaixo. Esses pontos são chamados de quiasmas. Então, voltando. Meu cromossomo estava longe, chegando próximo, ele vai grudar em 2 pontos, um em cima e um embaixo. Esses pontos são chamados de quiasmas. E aqui, meus amados, é que vai acontecer uma coisa importantíssima. Um processo chamado, do português, de permutação, ou do inglês, crossing over. Permutação ou crossing over. Esses cromossomos diferentes, o vermelho e o azul, estão grudados em um ponto, em cima chamado quiasma, e aqui embaixo também chamado quiasma. Em um desses pontos, olha o que vai acontecer, o crossing over. O que é o crossing over?
é a troca de DNA. Não entendi, professor? Vamos lá. Um teco de DNA que era do cromossomo vermelho passou para o cromossomo azul. E o teco de cromossomo que era do azul passou para o vermelho. O que aconteceu aqui agora, galera? Eu tive uma mudança do material genético. O meu cromossomo era só vermelho. O outro cromossomo era só azul. Só que aqui, mediante esse ponto de junção chamado quiasma, eu tive uma troca de material genético, chamado de crossing over. Isso pode acontecer em cima, como pode também acontecer embaixo. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. No paquíteno, ocorre a junção desses cromossomos em dois pontos, um aqui e outro aqui embaixo, chamado quiasmas. E em uma das extremidades, ou pode ser nas duas, não tem problema, vai ocorrer a troca de material genético. Esse cromossomo era todo vermelho, o outro era todo azul. O que aconteceu? A troca, a mudança de material genético. Agora ele é vermelho com um pedacinho do azul. E agora ele é azul com um pedacinho do vermelho. Então, isso é chamado de crossing over. Ficou claro? Tranquilo? Muito bem. Mediante isso, a gente continua com nossa duplicação aí. O que vai acontecer? Aconteceu o crossing over. Olha lá, troca de, obviamente, características. Ele diz o pareamento e ocorre a troca de um bivalve. É um pedacinho de material genético. O diplóteno, eles começam a se separar e de acinese, os cromossomos atingem separados o máximo da concentração, o máximo da condensação. Bom, vamos olhar algumas imagens para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou aumentar um pouquinho a minha imagem para ficar mais fácil para você ver. Muito bem. Olha o que está acontecendo. Eu tenho o cromossomo sozinho, começa a intérfase. Período G1, começa a duplicar a produção do RNA ribossômico. Período S, meu cromossomo é duplicado. Repara, eu tenho o cromossomo roxo, ó, o centrômero, a bolinha no meio. Eu tenho o cromossomo laranja, ó, a bolinha no meio. Período G2, finalizou, já era, beleza. Olha aqui o que está acontecendo na minha prófase. Prófase 1. O que aconteceu? Eu ainda tenho a minha carioteca e olha aqui, eu tenho um ponto de junção aqui, um ponto de junção aqui. Como era chamado esse ponto de junção mesmo? Quiasma. E aqui ocorreu a troca. Repara, eu tinha um cromossomo todo laranja, agora ele é laranja com a ponta azul. Troca, permutação, crossing over. E eu tinha o meu cromossomo, que era todo roxo, e ficou com uma ponta, obviamente, laranja. O que ocorreu aqui? Crossing over. Nesse, em todos os pares, vai ocorrer a troca de características. Beleza? Some a carioteca, produção do fuso mitótico, o fuso mitótico vai grudar no centrômero. Beleza? Olha aqui, eu vou pelo desenho agora. Olha aqui a minha metáfase 1. Gente, o que é metáfase? O cromossomo no meio, na região equatorial. Olha o fuso mitótico grudando no centrômero, olha o fuso mitótico, e o meu cromossomo está no meio. Metáfase. Agora eu vou para o que a gente chama de... Deixa eu aumentar um pouquinho mais, eu gosto de ver a imagem grande. Aê, agora sim. Aqui ocorreu a anáfase 1. Gente, presta atenção em mim, por favor. Para quem está ligado naquilo que eu estou falando, percebe que a anáfase da mitose, ele quebrava essa bolinha. Ele quebrava essa bolinha, que era o centrômero. O que aconteceu na anáfase 1? Não quebrou o centrômero. Não quebrou a bolinha que segura os dois. O que quebrou? Essa ponto de ligação entre os dois. Como é que era chamado esse ponto de ligação? De quiasma. Então, na anáfase 1, não quebra o centrômero.
quebra o quiasma, que é esse ponto de junção dos dois cromossomos. Lembra quando eu mencionei ali? Os cromossomos eles eram grudados em um ponto chamado de quiasmas, um em cima e um embaixo. Então, a anáfase 1 não é a separação das cromátides, é a quebra do quiasma. Ficou claro? Tranquilo? E agora, olha aqui, o meu cromossomo vai inteiro para o lado oposto. Não metade, como era na anáfase da mitose, porque aqui não quebrou a bolinha, não quebrou o centrômero, só quebrou, obviamente, a junção dos dois, que são os quiasmas. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Telófase 1, reestruturação, gente. É a mesma coisa da mitose. Vai ocorrer a citocinese, ó a citocinese aqui, a invaginação centrípeta, forma a carioteca, centríolo fica em qualquer lugar, o meu cromossomo se descondensa. Acabou. Agora ele entra para a prófase 2, que é igual à mitose. Você já sabe esse. O que está acontecendo nesse cara? Repara, eu vou produzir o fuso mitótico, então os centríolos vai para os lados opostos, vai começar a produção do fuso mitótico, a carioteca vai sair e o meu cromossomo vai se condensar. No final dela, o meu centríolo gruda na bolinha, no centrômero do cromossomo e liga ao outro centríolo. Muito bem. Metáfase 2. Olha o meu cromossomo na região equatorial, no meio da célula. Os fusos mitóticos feitos, centríolo dos lados opostos, grudados no centrômero. Essa é a metáfase. Metáfase 2 e metáfase 2 nas duas células. Eu tinha uma célula, citocinese formou duas, isso aqui acontece com uma, isso acontece com outra. Então, a metaprófase 2 acontece com as duas, metáfase 2 vai acontecer com as duas também. Agora, a anáfase. Lembra a palavrinha que eu falei para você guardar da anáfase e da mitose? Quebra do centrômero. Agora quebrou o centrômero. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Quebrou o centrômero. Vai uma cromátide roxa para cá e a cromátide roxa com um pedaço laranja vem para cá. Então, quebrou esse cara, formando uma cromátide que vai para um lado oposto e a outra cromátide que vai para o lado oposto. E aí, obviamente, a gente tem a metelófase 2, que é a reestruturação. Olha a citocinese, formou a carioteca, meu cromossomo vai descondensar, acabou o centríolo, acabou o fuso mitótico do centríolo. O que essa célula única sendo dividida vai formar duas células. Essa célula única sendo dividida vai formar duas células. Ou seja, eu comecei com uma célula e eu terminei com 4. E agora é isso que eu quero que você preste atenção em mim, por favor. Olha essa célula. É formado, isso aqui é um gameta, um espermatozoide. Ele tem o filamento roxo, laranja com a ponta roxa, beleza? Vamos supor que o filamento roxo grande vai formar um menino, legal? Olha essa outra célula. Eu tenho a maior quantidade de filamento roxo, só que agora eu tenho intercalado a ele um laranja. E aqui só tem um laranja. Então, suponhamos que esse cara também vai dar origem ao menino. Só que esse espermatozoide é diferente desse, gente. Esse aqui é só roxo, laranja com a pontinha roxa. Esse de baixo é só laranja e o roxo com a parte laranja. Então, esse espermatozoide é diferente desse. Por isso que num gêmeos fecundado por 2 óvulos, pode ter 2 meninos com características diferentes, porque o espermatozoide é do mesmo pai, mas ele traz consigo características diferentes. Agora, olha essa célula que formou. A maior parte dela é laranja. Laranja com a parte roxa, roxo com um pedacinho laranja. Suponhamos que esse cara vai dar origem a uma garota, porque tem a maior quantidade de laranja. Eu estou supondo, tá bom? E esse aqui, olha esse cromossomo, esse espermatozoide. Ele só é laranja com a parte toda roxa. Então, repara que de uma célula formou 4 espermatozoides. Os 4 espermatozoides com 4 diferentes genéticas um do outro. Por que isso acontece, gente? Principalmente
porque ocorreu, eita pega, ocorreu isso aqui. O que é isso aqui? É o chamado crossing over. Então, por causa desse crossing over, houve a diferenciação da minha célula. Resumindo, a minha célula começa o período de intérfase, período G, cromossomo não está duplicado, só tem uma cromátide. Período S é a duplicação. Então, eu tinha uma cromátide, eu tenho duas. Olha o centrômero representado aqui. Período G2, finalização. Prófase 1, os cromossomos homólogos estão longes, começam a se juntar, se encostam, formam dois pontos de ligação, chamados quiasmas. E aqui ocorre crossing over ou permutação. Troca desse material genético. Fechou? Então, eu tenho agora cromossomos diferentes, mas eles ainda estão unidos por esses pontos de ligação. Carioteca sai, fuso mitótico é feito, produzido, e a linha do fuso mitótico vai grudar no centrômero dos dois cromossomos agora. Forma-se, então, a metáfase. Essa metáfase, cromossomo está no meio, região equatorial, está no meio da célula. A anáfase 1 é diferente da anáfase 2, que é igual à anáfase da mitose. O que aconteceu aqui, gente? Quebrou os pontos de ligação, chamados quiasmas. Não quebrou a bolinha, o centrômero, quebrou o quiasma, um ponto de união desses cromossomos, o que deu origem lá à probabilidade de ocorrer o crossing over. Então, aqui na anáfase 1, os cromossomos seguem para as regiões opostas. Forma a citocinese, a invaginação, restitui a carioteca, cromossomo descondensa, o fuso mitótico some. Agora eu tenho a prófase 2, que é igual à mitose. O que acontece aqui? Sai a carioteca, cromossomo condensa, for produção do fuso mitótico, o centríolo vai um para cada lado. O centríolo vai grudar no centrômero do meu cromossomo. Metáfase 2. O que vai acontecer na metáfase 2? O centríolo, agora grudado no fuso mitótico, vai ficar na região equatorial, no meio da célula. Acabou? Anáfase 2. Quebrou a bolinha, quebrou o centrômero, que foi diferente do que aconteceu aqui. Aqui na anáfase 1 não quebrou o centrômero, quebrou o quiasma, que eram os pontos de ligação. Nessa anáfase 2, quebra o centrômero. Centrômero quebrou, uma cromátide para os lados, outra cromátide para os lados opostos. Telófase 2, reestruturação. Citocinese, reestruturação da carioteca, descondensação, some o fuso mitótico, formando 4 células totalmente diferentes uma das outras. Por essa razão, inclusive, meus amados, que o cromossomo traz consigo características totalmente diferentes. Professor, mas o cromossomo é do mesmo homem. Legal, mas mediante ao crossing over, cada cromossomo vai trazer características diferentes. Beleza, galera? Isso é meiose. Segunda-feira a gente não tem aula, mesmo porque a gente tem feriado. Na quarta-feira, nós vamos fazer exercícios sobre essas divisões celulares, tanto a mitose quanto a meiose. Fechou, meus amores? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não. Nada? Agradeço a compreensão. Uma maravilhosa tarde para vocês. Final de semana abençoado e até quarta-feira da semana que vem. Beijo, meus amores. Tchau.